Vamos citar nomes, Kaique Pro, um Renato, falou, você quer que eu vou ir pegar na sua mão pra você fazer aqui? Me perguntaram, se você me perguntar, caiu o campeonato em agosto. Eu não sei se eu vou competir. Quem são os cabeças hoje de rede social, do fisiculturismo, do bodybuilder de empresas? Temos alguns nomes, vamos citar de repente 3. Balestrinho, eu tô te aguardando lá no CT pra gente conversar, entendeu? Até a questão desse atleta que postou essa semana, referente a isso, de repente tá incomodando outros atletas pro Classic. Os caras vão mandar eu tirar a roupa, vão me comparar, vão falar, ih, meu Deus. Comparar com o quê? É palma, né? Mão cheia de calo. Ué? Mão cheia de calo, né? É, sim. Tá pronto? 1, 2, 1, 2. Live! Tarararará. É isso aí. Convidado especial. Quem é o convidado especial hoje, Chico? Quem será que é o convidado especial agora? Gente fina, Atleta mano. Pro. Ninguém tá mencionando esse cara aqui. Vocês estão equivocadíssimos. Esqueceram de quem? Caio Bonfim na casa. In the isso house. aí. Prazer. Prazer é nosso. Pela primeira vez Isso aqui, aí, Caio. a presença do grande Rudy Boy. Nada disso. Chicória aqui, um dos mais falados aí da com a evolução. Você tá maluco? Tchau. Já vai ficar comovido. Mas prazer, obrigadão pelo convite. Bom, E vamos tocar aí. eu acredito que muita gente do Brasil ainda não conhece a história do Caio, mas o Caio é um atleta profissional da Classic Physique, já competiu como um pro, mas vamos deixar... Profissionalizou em 2018, né? 2018. Foi 2018? Final de 2018. Foi a primeira Olímpia que teve aqui no Brasil. Isso. Na verdade, até foi uma história legal, porque foi assim, eu um ano antes foi quando teve a divisão da FBB e NPC. E eu fui para o Olímpia Las Vegas como amador, e nesse campeonato dava o direito ao pro também. E eu ganhei ele. Aqui no Brasil ou em Las Vegas? Em Las Vegas. Las Vegas. E nesse campeonato já dava o direito ao pro. Só que aí você E veio eu pro ganhei. Brasil. Só que na semana que eu ganhei foi onde teve a briga e o rompimento das duas federações. Então 2017. eu tinha o direito ao Pro Card, mas aí o que aconteceu, me negaram. Foi bem, meio assim, resolve com agora a IFBB. Mano, o cara foi pro Então duas me vezes. negaram. O bicho é No tão... ano seguinte eu vim e falei, vou ganhar de novo isso daqui. O bicho é tão bravo que é pro 2 vezes. E ganhei a primeira edição do Brasil, do Olímpia. E 7 meses depois foi pro New York Pro. Foi 4 meses. 4 meses depois? 4 meses. Fez o New York Pro em que ano? 2018? 2019. 19. 19. Boa. Foi Pittsburgh Pro, primeiro. Foi o campeonato Até que eu competi com o Eduardo Correia. Foi. Boa. Então é uma trajetória que você já vem fazendo. Ganhou o cartão profissional em 2017. Sim. Foi em 2018. 2018. Isso. E 2019, estreiei já no início do estrear. ano. Porque o Pittsburgh Pro é janeiro, fevereiro, março, abril. Então fez abril Pittsburgh e depois fez o New York Já logo de seguida. 2 semanas seguidas. Boa. Boa. Tudo na gringa, tudo nos Estados Unidos. E qual foram as classificações? O Pittsburgh eu peguei em 4º lugar. Competi Boa. com o Cambroneiro. Alex E Carbonello. você pegou bem o início da categoria Classic Physique, Bem. que foi bem em 2018 que iniciou, né? Até a gente comentando, eu e o Edoc, né, eram os mais falados, né? Foi os primeiros. Até algumas ali. coisas que vêm hoje em dia que incomoda, mas no decorrer eu vou Vamos falar um me pouco pronunciar um acerca pouco disso. mais. Valendo a oportunidade aqui. Claro. Não, oxe, oportunidade nunca se desperdiça uma oportunidade. Mas foi um campeonato como todos os outros, como amador, entendeu? Todo mundo sabe que no Brasil, o bodybuilder não que é esquecido, mas não é valorizado, apesar como muitos esportes que nós temos. Sim. Não é um futebol. Hoje enquanto eu tatuava, o pessoal questionando, perguntando sobre, né? Eu tava tatuando um pessoal que me conhecia da internet e tal, e perguntando, e a competição, o Olímpia e tal, como é que é lá fora? Qual que é a diferença do prêmio lá fora pro prêmio aqui? Eu falei, a diferença é que lá aqui não tem. Lá fora tem a premiação, Não. os caras realmente recebem e incentiva, né, o esporte. Não, mas o quinto lugar. aqui no Brasil, acho, no nível profissional, recebe também. Não, mas eu tô falando, eu tava falando do Olímpia. Ah, do Olímpia, É que sim. o pessoal põe isso, é que a gente sabe como é que é o âmbito de competição. Mas o pessoal coloca assim, qual que é a competição lá? É Olímpia. Que o cara ganha 1 milhão mesmo, ganha. Na Em verdade- reais o cara ganha. Na verdade, tem uma história que uma boa parte da galera não sabe. Na verdade, o fisiculturismo, até quando era a antiga federação, eles usavam como não é como uma desculpa, mas de não dar um incentivo para o atleta por causa de uma lei que chama Lei Pelé. Então, todo atleta amador ele não pode ser remunerado.
Até lei os caras inventam pra não dar Então, dinheiro. por isso, nenhum campeonato poderia dar dinheiro. E com isso, o que se alavanca em recursos financeiros em qualquer campeonato, ainda mais quando só tinha uma federação, era muito grande. Essa é a desculpa que davam pra você, então. Por isso que não dava, entendeu? Então a Pro League foi um fator muito importante, né? Que veio ajudar vários atletas, principalmente dar o cartão, a oportunidade para os atletas brasileiros tornarem-se profissionais. Sim. Porque, se eu bem me lembro, não existia cartão profissional da Pro League dentro do Brasil, se eu não estou enganado. Tinha, mas era um percurso muito grande que o atleta tinha que fazer para desde mundial a várias outras coisas para conseguir um cartão. Os caras meio que não facilitam. Ninguém vai profissionalizar mesmo, então a gente nem vai ver como é que isso acontece, né? Mais ou menos, era um negócio mais ou menos assim. Tipo, não tinha quem conseguia era como se fosse o cara que ganhou tudo que se imagina dentro do fisiculturismo. Rafael Brandão. Até para chegar no mundial, entendeu? Competir lá fora. Isso. Entendeu? Então foi o percurso que o Rafael Brandão teve de fazer. Exatamente. O pra cara conseguir tinha o que fazer cartão. uma Teve que ganhar tudo. peregrinação imensa para profissionalizar. Hoje, como o esporte ganhou um espaço maior, você consegue profissionalizar em 2, 3 competições e ir para fora. Até que você citou o Rafael Brandão. Eu acho é uma história que até um pouco eu se identifico, porque foi um cara que deu a cara a tapa. Não esperou muito. Você só viu o Rafael Brandão competir no ano inteiro. Isso. O ano inteiro. E eu sempre fui desse também, né? Que nunca gostei de esperar muito. Que acho que a melhor resposta que você vai ter é quando você coloca o físico à mostra. Isso. A cara tapa. Então eu preciso de um feedback. Como é que eu vou ter esse feedback? Só se eu subir. Aprendemos isso aí. Caramba. Eu acho legal isso. Aprendi isso com o Rude Boy ano passado. Comigo não. Tem alguns atletas que ficam, tipo, aquela questão do off em um ano. Acho que depende muito do trabalho. Mas eu sou um atleta, por exemplo, que eu nunca gostei de segurar muito tempo preparação. Entendeu? Porque eu preciso ali saber se eu estou no caminho certo. E acho que um ano você parado. Às vezes até quantas vezes você não parou de progredir? É verdade. E você não tem uma resposta. Eu acredito que um espaço de bons 8 meses, às vezes mesmo 6 meses, é suficiente para fazer ganhos úteis para você explorar. Um atleta que fica em off 2 anos ou mais de 1 ano, às vezes é bem prejudicial. Só se o atleta tiver muita dificuldade em ganhar massa muscular. Ou se ele tiver muita coisa para mudar, né? Ele quer realmente apresentar um físico totalmente diferente. E mesmo assim, ainda é preciso difícil, tempo. né? A gente sabe, tudo é tempo. Tempo e constância e continuar e persistir, porque, ao fim e ao cabo, não há atleta perfeito. A galera tem que entender que não existe atleta perfeito. Você tenta ser o mais perfeito possível do que as armas você consegue utilizar. O Caio tem prioridade. Eu quero saber mais a história do Caio. O Caio é o convidado especial. A gente quer saber de onde que o Caio apareceu, de onde que o Caio saiu, a trajetória. Conta a sua história, Caio. Caio. Tu é de onde, cara? Na verdade, eu sou de Itaquaquecetuba, Zona Oeste. Cidade do Fabrício. Fabrício, Eu moro 5 minutos da casa do Fabrício. fim do mundo, Fabrício! Mas é natural daqui de São Paulo? São Paulo mesmo. Ferraz de Vasconcelos. E Fundão. O Fabrício, na verdade, quando ele já competiu, eu me inspirei muito nele, porque era o atleta da região. Ok. E antes eu não tinha aquele acervo de atletas que você tinha como chegar, como Era difícil. visualizar, ler algumas coisas, Quanto entendeu? tempo que você treina? Quantos anos você tem, desculpa? Desde 2004 eu treino. Você tem quantos Pra anos? competição são 5 anos. 5 anos. 5 anos, entendeu? Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Então já tá treinando aí... Tá numa boa idade, Eu acho que agora o meu físico, eu acho Tá que no é... auge do rolê. Às vezes a gente se acha que, de repente, um pouco, não mais velho, mais avançado, de acordo com alguns outros atletas mais novos que vão aparecendo. Você tá no seu Entendeu? tempo. Mas eu me visualizando, lógico, teve pandemia, teve um monte de coisa, eu não tô no meu ápice, até por condição, desde financeira, desde tempo, desde academia, lockdown. A questão do Covid foi muito... Eu tive muitas percas com isso, entendeu? Percas de loja... trabalho, renda, perdi patrocínio, muita coisa. Você tem filho, né? Tenho filho, tenho 2 filhos. Foi o que a gente estava até conversando um pouco antes, entendeu? Às vezes o pessoal, muitas pessoas me cobram para mim jogar isso na mesa, que é uma história bonita, eu nunca gostei disso, entendeu? Não que eu passe dificuldade, ou que eu sou um pobre, ou que eu vivo chorando. Todo mundo passa Mas foi o que eu falei, dificuldades. você como ser humano, se você não fosse atleta, você consegue comprar 1 quilo de frango E viver em paz. para 4 pessoas dentro de uma casa. Se você come um arroz, um feijão e um ovo frito, é uma mistura. Exato. Mas e o atleta? Do que você precisa? E um profissional? Precisa muito É mais. muito difícil, entendeu? É muito difícil.
Eu até comento, assim, por exemplo, na questão do projeto que teve da Growth, entendeu? Isso. Eu, quando eu recebi a notícia, eu vou abrir, tipo assim, até eu chorei, Caramba, entendeu? Pra minha mano. esposa, tipo, meio de não nem conseguir falar, porque eu falei, caramba, às vezes de olhar assim pro outro, eu falei, cara, Deus, tipo, Muita massa muscular. não é pelo o que eu sempre conquistei, mas eu falo, caralho, parece que o bagulho não dá certo, mano. Eu já peguei atletas, por exemplo, de um dirigente de uma marca falar assim pra mim, Caio, você tem tudo que um atleta precisa, só que eu preciso de seguidor e engajamento. E uma semana depois o cara contratar um cara que tinha 5 mil e eu com 20. É isso aí. Mas aquele cara era um pouco mais próximo da marca, tinha uma Mas amizade, isso- tinha alguma coisa, entendeu? Desculpa, mas isso realmente é uma realidade agora também. Sim. O cenário virou... E eu entendo isso, entendeu? Trabalho pra isso, mas é difícil, de repente, você se alavancar em um cenário onde tem muitas pessoas, ainda mais quando não olham pra você. Isso eu vou falar assim com mais prioridade. Eu já fui só atleta, mas do facto de você já estar dentro de uma lista é porque já tem olhos em você. Sim. Já é um primeiro passo. A oportunidade é o momento e do que as marcas realmente precisam para aquela altura, para aquele momento. Às vezes não é por você ser menos atleta, Sim. mas porque é necessário para aquele exato momento. Eu entendo sem reconhecer Então- que é uma empresa. Exato. E uma empresa pensa-se como uma empresa. Como uma Então empresa. eu nunca julguei. É. Mas isso também, de contrapartida, te deixa... Não é menos motivado. Eu até costumo falar assim, competição é uma consequência. É uma consequência. É Viver seu o trabalho. bodybuilder lifestyle é outra coisa. Eu amo bodybuilder, treino, faço dieta desde sempre. Exatamente. Mas a competição veio com o tempo, veio Exato. de eu achar que eu conseguiria alguma coisa. E tem conseguido. Isso. mas De repente você pode falar assim, mas você não... mas você não pode pensar sempre, de repente, em desistir ou em um campeonato. Não pode. Mas eu vivo o bodybuilder. Bodybuilder. A competição é uma consequência. É, Eu não preciso competir para ser um bodybuilder. exatamente. Entendeu? Então eu vivo isso de coração e jamais vou desistir. Mas a Exatamente. competição às vezes vem algumas dificuldades que você pensa, será que vale a pena? Eu já pensei muitas vezes. Quantas Já tive vezes você nessa pensou em posição. desistir? Muitas vezes. Teve momentos que eu tive para desistir várias vezes. Mas é dessas partes que se faz o atleta. Sim. Se correr tudo bem, como na carreira você ganhar, no momento que você perder, você não está preparado para aquilo. Então eu costumo dizer, vê-se a atitude do atleta, vê-se o querer, a vontade, nas derrotas. Eu lembro, vou contar uma mini história minha. Eu vinha ganhar campeonatos na Inglaterra e eu estava a virar arrogante, porque eu ganhava tudo. Tudo que eu entrava, eu ganhava. Eu passei por isso. Salto alto. Salto alto. Até 2012, tem um cara que chama-se Anthony Bales. Anf Bales. Ganhava, é campeão do mundo, é campeão do universo, é campeão de tudo que você pode imaginar. E nesse ano, 2012, ele migrou da NABA para a FBB. Ele tinha que se qualificar para a final britânica. Todo mundo fugiu dele na qualificação. O único cara que foi enfrentar o Anf Bales fui eu. Então você é dos meus. Fui atrás do perigo. Ganhei o overall contra o Anf Bales. Fui para o Arnold Classic, fiquei em terceiro lugar. Quando eu voltei para a Inglaterra, para a final britânica, que era uma semana seguinte, eu estava melhor. Estava melhor que o show que eu tinha ganho overall contra o Anf Bales. Fomos para o overall de novo, eu ganhei a minha categoria, ele ganhou acima de 90, 100 quilos. Fomos para o overall e todo mundo disse, Rude Boy, essa aqui você ganha. Você acabou de bater o cara e está melhor. Perdi essa final. Era um cartão profissional por ano. Então o que aconteceu? Eu chorei. Fui para trás do palco, eu chorei. No dia seguinte fomos fazer um photoshoot. Fomos fazer uma sessão de fotos. E a gente estava ali a discutir a situação e ele disse, é maçã e laranja. Ou maçã e pera. Então foi muito dividido que os juízes foram para um cara que tinha mais massa muscular. E eu era mais condicionado. Passou alguns meses e eu acabei por ir treinar na academia dele. Era um cartão profissional por ano, então eu tive que esperar mais um ano para lutar pelo cartão profissional. Ele me tornou melhor atleta. Por que eu falo isso? Eu estava a ficar muito arrogante. Eu ganhava tudo, eu ganhava todos. Eu não perdia com ninguém.
Eu ia dizer isso sobre... Quando eu perdi esse campeonato, foi a lição da minha vida. Ele me tornou melhor pessoa, melhor atleta. Eu sabia lidar com todos os atletas, até com o nível emocional, para qualquer competição. Se você nunca perdeu, se você nunca passou dificuldade, o primeiro impacto que você recebe, você fica no chão, nunca mais se levanta. E é difícil. Eu perdi um brasileiro assim. Na verdade, até voltando, minha estreia foi com o Fabrício. Exato. Num campeonato que chamava na época da FBB, era Work Iron. Okay. Então eu fiz uma preparação de 2 meses, subi, e como eu falei, eu só iria saber se eu subir com o Fabrício, Ivan Pontes, era body. Na senior, eu subia 75 quilos. O Fabrício também subia com aquele tamanho. Não sei de onde ele conseguia 75 quilos, mas ok. A altura, né? E subi com ele, subi com o Jerry King, subi com o Ivan Pontes, Fabiano Peixe, subi com a galera. Todo mundo. E fiquei entre os 4 primeiros ali, confrontando. Mas se você ver o físico, era muito diferente, mas eu sempre apostei na condição. Exato. Ali foi em novembro, eu falei, caramba, vira alguma coisa que gostaram. De 17 atletas, eu tô entre os top finalistas ali, então disso daí virou o ano, eu falei, agora eu vou me preparar para o Estreantes. Fui para o Estreantes, ganhei. Fui pro Paulista, ganhei até do Fabrício. O Fabrício subiu comigo, ganhei do Fabrício. Ei, Fabrício, tomou pau! Mas depois ele me pegou de novo. Era até uma rivalidade que nós tínhamos por morar próximo e tinha algumas pessoas que, tipo assim, tentavam fazer uma intriga entre a gente. Entendeu? Mas, tipo, eu nunca meio liguei ele, não. Saudável, até o dia que a gente se conheceu, tipo, foi num Arnold, numa feira. Isso. A gente ficou horas e horas trocando ideia. Depois eu já fui treinar na academia dele e temos amizade até hoje. Boa. Pelo menos umas 2 vezes por semana ele tá na minha casa, tudo eu vou na academia dele. Fantástico. É assim que tem que ser. E estreantes, Copa Internacional, brasileiro, seletiva do Arnold. Antigamente tinha seletiva. A seletiva era tudo unificado. Então você subia com 75 quilos você subia com o cara até da Open, acima de 100. Era só pra qualificar, entendeu? Que tinha, né? Então, tipo, subia tudo junto, ganhei também, entendeu? Seletiva na minha categoria. Copa Internacional, daí depois veio os campeonatos fora. Mr. Santos, que é um campeonato... Tudo em seguida? Tudo em seguida. Eu não tinha perdido, não tinha perdido ainda. Caraca. Ganhei a seletiva do Arnold. Até o fato que você citou, eu fui para um brasileiro. No brasileiro foi a primeira vez que eu perdi. Eu tava com um coach, por exemplo, que ele não sabia dosar o meu físico, porém era um físico ainda não maturado, legal, e ele apostava muito na condição. Então ele foi puxando, e eu fui definhando. Eu lembro que depois de, acho que 8 campeonatos, eu não tinha mais posterior de perna. De tanta passada, tanta descada. Eu fiquei até conhecido na região porque eu fazia passada numa passarela. Uma bocada meio que tem lá onde eu moro, que passa em cima da linha do trem. Então todo dia eu ficava até... Muitas vezes, por exemplo, o pessoal achava que eu ia roubar alguém, porque eu tava 5 horas da manhã, tipo, meio de madrugada, e um louco subindo e descendo. Subindo e descendo, entendeu? Daí você queria colocar uma blusa, capuz, pra também ninguém ficar olhando ali. Pô, você é louco? O que você tá fazendo aí? E não é todo mundo que entende. Exato. Mano, um cara subiu e desceu. Ele tá tipo, ganhando alguém. Você tinha que se fantasiar, colocar... Quando eu vi alguém lá em cima, quando eu vi alguém, tipo, descendo, eu falava assim... Ô, eu só tô fazendo um cardio aqui, tá bom? Eu só tô andando. Porque o pessoal já se assustava, entendeu? É perigoso, né? Então, tipo assim, não é que passou, todo mundo passa por várias coisas, entendeu? Exato. Mas aqui eu falei, cada um sabe o peso do que carrega, a dificuldade que carrega, entendeu? A mesma forma, por exemplo, que ele competiu, perdeu, de repente pode ter na sua cabeça, de repente, de estrear, de competir e falar, caramba, eu vejo tantas pessoas passando por isso, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu quero? Será que eu vou dar resultado? Então, às vezes, também isso te estaciona também. Entendeu? Tem muito critério. Eu posso falar, já vi atletas, por exemplo, não fazerem top 10 a nível profissional e no show seguinte, com os mesmos atletas, acabar por ir ganhar a competição. Sim. Por um ajuste mais certo. Ver um pouco mais cheio, um pouco mais refinado. Então, eu falo, às vezes a gente tem que se lembrar que as mesas de juízes têm uma prioridade, têm um gosto de preferente. Sim. Você competiu no New York. Eles preferem atletas um pouco mais cheios. Se pensa eu fazer, por exemplo, um confronto com Keone Pearson, Keone Prodige, Cambroneiro e alguns outros atletas. Eu fazia um confronto com os caras. De 39 atletas, eu ficar em 7º. Esse é bom. No New York Pro. Então, eu olhava no backstage, assim, mais do que ninguém. Lembra o Rudy Boy chegou gritando lá, tipo, tava o Kaique, o pessoal isso, tá o Kaique, tava desse jeito alto, assim, tipo, gritando todo mundo. Parecia só ele lastrando. Né? Eu falei, cara, esse cara vai competir, tá gritando aqui. Eu sou conhecido, assim, por trazer energia. Quando eu competia no Olímpia,
Não, mas foi contagiante. Os caras diziam assim, o único cara que faz o Felipe rir, o único cara que leva essa energia toda para trás do palco do Olímpia é o Rude Boy. Eu chegava já saltando, pulando, já dizia, mano, como é que é possível você estar nessa condição? Acho que era uma sunga roxa, né, que você tava. Uma sunga roxa. Poxa, eu lembro de você entrando certinho. Eu tava lá do lado, no fundo, tipo, onde tinha aquelas cortinas, bem no fundo, assim. E já tinha feito o confronto, né? Já ia chamar pra apresentação os top 10, né? Isso, velho. E eu fiz com os meninos. Eu lembro que eu sentado num canto assim, tava. Foi em 2019. 2019. Eu já fiz essas estreias todas. E o Cambroneira conversando com o Kione, os caras conversando, entendeu? O cara que eu vi ele, por exemplo, no palco, ele parecia que de costas ele tava de frente. Tão talhado que o cara era, eu falei, caralho. Eu vendo os caras falando, tipo, eu não sei falar inglês nem nada, entendeu? Eu banquei tudo do meu bolso, entendeu? Que nem na Pittsburgh eu fiz um carnezão lá em 12 vezes. O nome da minha sogra na CVC, entendeu? Boa, e fui pagando. Pra galera entender, pra vocês entenderem os sacrifícios que o Caio Bonfim tem que fazer, tendo 2 filhos, esposa, trabalhar ao ponto de ele mesmo tirar tudo do bolso dele e correr atrás de um sonho que ele tem, que é se pisar no palco do Olímpia. Eu acredito. Eu já fiz muita preparação, por exemplo, meu coach mandando eu comer, tipo, ingerir 7 refeições, mas eu não falava e fazia 3. Mas, tipo assim, eu olhava e falava, meu, tá dando resultado, vai assim mesmo, eu não vou parar. Porque na minha cabeça, putz, se eu fizer 7 refeições, será que vai dar tanta diferença assim? Eu falei, não, vai assim mesmo, vambora. Quando o negócio tá escasso, você vai no que dá. Entendeu? É 3 que eu tenho pra fazer. Mas caramba, ele de repente insiste nisso, de repente, de falar de, meu, mas não é. Tipo, quando eu vou no mercado hoje, eu não tô com patrocínio, eu não tô trabalhando, eu estudo, faço faculdade, eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que pagar a faculdade da minha esposa que tá quase terminando. Ela tá se formando em direito, tudo. Parabéns. Eu tô cursando educação física, tenho os meus 2 filhos. Quando eu vou no mercado, por exemplo, que eu dou consultoria. Boa. Mas com a pandemia também muita gente desistiu. Muita academia fechada. Come antes de ir no mercado para não chegar lá e comprar. Verdade, eu tô aprendendo que você tá me lascando. Né? Come antes, aí você vai e compra as coisas. Então você vai no mercado, você tem que decidir, eu compro 5 quilos de frango, mas meus filhos não comem só frango. E o dinheiro só dá pra isso. Eu compro, tipo assim, 2, e seja o que Deus quiser pra semana que vem, mas eu tenho que comprar o que eles comem também. E eu não consigo, de repente, fazer que nem eu vejo, é bonito alguns atletas fazendo aquele estoque de comida, tilápia, essas coisas, tipo assim... Tilápia. Tilápia. Mas isso nunca me impediu. De repente, o que eu quero passar aqui, isso, nunca liguei pra isso, nunca me impediu, nunca, tipo, tirou o meu sorriso do rosto, ou tirou, de repente, de eu subir um campeonato. Eu sempre fui, entendeu? Fui desacreditado, não é nenhum problema, mas alguma coisa meio de não acreditar em mim. Você mesmo. De repente, eu já até citei isso bastante, de repente de olhar pra Deus e falar assim, se eu pensar que eu vou ganhar aquilo, que eu sou melhor que o cara, de repente Deus pode me castigar. Então eu prefiro ficar na minha tranquila e não pensar, tipo, tirar da sua cabeça, putz, eu sou melhor que o Rude Boy. Eu vou ganhar dele. Mas isso não é não ter confiança, é tipo, é ter os pés no chão. Eu falo assim, eu tenho um ditado que eu usava muito, eu falava assim, Deus é bom para todo mundo. Do momento que Deus deu saúde, o resto nós corremos atrás. Então, eu falo sempre assim, os caras falam assim, eu não consegui porque Deus não tá falando, não. Então Deus vai beneficiar os outros para deixar de beneficiar a você. Sim. Do momento que você tem saúde, é o que chega para você fazer o trabalho. O resto você corre atrás, você faz o esforço, você faz o sacrifício, você consegue. Ele põe você no jogo. E exatamente. Quem joga é você. E é você que joga. Deus, eu falava assim, Deus ele tem que ser não justo só entra no jogo para dar uma direção e dar a saúde. Exatamente. Tudo que você está fazendo aqui, que você faz pela sua família, você vai ser recompensado. Sim, o que tá falando, a sua vida tá trilhando para vai te colocar num estado energético e você tá aqui hoje falando isso, pondo isso para fora. Vocês conversando até comigo aqui, tipo, dentro de mim, parece que fica uma coisa, tipo, legal, boa e, tipo, quente, então, assim, vamos dizer assim. Mas às vezes a galera não me vê muito me cobram muito isso. Desde outros atletas bons, Cariani, esse pessoal tudo me chama. Vem aqui no CT, vem treinar toda semana. Eu nunca gostei muito, não subir nas costas do próximo. Mas o meu se aproximar, de repente, de um Rude Boy que eu nunca conheci, tô conhecendo agora. É isso que eu quero, de repente, de você. Essa conversa aqui. Eu não quero Rude Boy só atleta, que tipo vai
postar a minha Eu foto tenho que vai vontade compartilhar. de ser amigo desse cara. Eu Me queria, passar. Meu, como que você conseguiu o seu ombro? Me ensina, por favor. Entendeu? Essa filosofia de treino, de dieta, eu quero aprender essas coisas. Eu não quero, de repente, que você me mostre ou que você fique, tipo, postando foto comigo, ou de repente isso aqui. Não é que não me interessa, mas eu não venho atrás disso. Eu venho atrás de ser um atleta bom. Mas você fala isso, você põe isso pra fora quando você tem interesse. Então, esse é um dos meus problemas. Entendeu? Você tá aqui falando, você chega e fala. Não. Eu chego, onde boy? Vamos, como é que é esse negócio aí? Faz isso, porque você é um cara sensacional, você é um cara simples, muito simples, um cara humilde. Chega e só te falta falar. Jogar pra fora. Joga pra fora. Chegou, e esse peito aí, viado? Como é que faz? Eu já até onde eu moro, eu já tive problemas dentro de academia e eu às vezes não entendia. De eu falar assim, caramba, de repente tal pessoa olha você como arrogante porque você é o único atleta dali, ok. Mas o pessoal não entende que você tá ali trabalhando, não treinando. Entendeu? E de repente o pessoal de repente hoje julgava você, mas eu falava, caramba, aquele moleque ali, por exemplo, que tá falando mal de mim, se eu fosse ele, eu estaria atrás de mim para saber como que eu consegui isso. Porque eu já consegui alguma coisa a mais do que ele. Então eu poderia servir de exemplo e ajudar. Eu sempre gostei de ajudar todo mundo. Mas tem pessoas, de repente, que te olham com inveja. Mas vai acontecer. Entendeu? Aí, a única coisa que você pode fazer na sua vida é a sua parte. Não dá para fazer mais nada. Então você vai lá eu posso falar da minha experiência. Eu já fui um atleta muito grande, como 212. E eu entendia... Era mais alto não, né? Porque... Não, de largura, né? Porque a largura tá... E eu comecei a entender. Às vezes, nós intimidamos. Você é um cara grande, você não é um cara pequeno. É verdade. É um problema que eu vou até citar depois pra você ver. Você é um cara que quando está em preparação, você vai estar mais fechado. Com uma cara mais abatida. Você vai... Parecendo que não, você vai intimidar. Tá? Então, às vezes, para criar a aproximação das outras pessoas todas, para entenderem qual é o seu trabalho, é você próprio fazer a aproximação. Uma das coisas que eu fazia em preparação para a Olímpia, eu entrava na academia 10 minutos mais cedo do meu tempo de treino. Eu dava a volta na academia, cumprimentava todo mundo. Eu faço isso também. No momento que eu colocasse os meus fones, todo mundo já sabia que eu estava a treinar. Então, o que as pessoas entendiam? O cara já veio na maior disposição, tirou o tempo dele, deu o carinho necessário para todo mundo, deu força para todo mundo e entrou no foco de trabalho. Então, às vezes, nós temos atletas grandes, ver um Caio Bonfim na rua não é uma coisa normal. E eu lembro de andar na rua e as pessoas diziam assim, e eu andava com uma regata. E as pessoas diziam assim, pô, Rudy, você não sente mal todo mundo olhando para você? Não. Por que eu estou a criar isso? Se eu não quisesse criar essa atenção, eu me tapava. Então, a gente tem que entender o que a gente faz, não é uma coisa normal. Mas é isso que te torna especial. Porque você não é um cara normal. Mas é exatamente isso que eu falei, disso que eu vim atrás. Por exemplo, eu nunca pensei dessa forma. Você nunca vai me ver, por exemplo, de regata, a não ser no Instagram, porque é um meio de trabalho. Eu na rua só ando assim, eu ando de calça normal. Muitas pessoas não me conhecem. Às vezes eu tenho que, de repente, eu vim, vai no Uber, os outros olham assim, às vezes eu até venho com uma desculpa. Pô, é que eu não sou o cara maior. Porque quando você fala fisiculturismo, o pessoal já se remete ao cara grande, o open. Então você tem que explicar. Você não vê muito eu postando vídeo no meu Instagram. Não é que eu não me acho bom, mas eu tenho um pouco de vergonha de comparações. Entendeu? Mas você... Eu vim aqui pensando, por exemplo, o Rude Boy vai querer ver o meu físico, caralho, mas eu não tô no meu melhor físico. Ele vai achar que eu sou, tipo, menos que os outros. Você tem que lembrar. Mano, você tá se limitar. Aquele não é assim? físico que você apresentou em novembro. A última competição foi em novembro? Sim. Agora, você é aquilo ali. O seu shape é aquele. Então aquilo ali é o que a gente sabe que tá aqui. Você não perdeu isso, você continua fazendo o seu trabalho. Não, então agora você está numa condição de off, vamos dizer assim. Sim. Tranquilo. Nem off eu comecei a fazer ainda, tipo, porque tem essa questão do Covid, de tudo parando, da condição financeira, porque eu saí do outro patrocínio que eu tava, entendeu? Você tem que pensar... Eu saí de um patrocínio,
fecharam comigo, daí saiu todo mundo da marca, daí me dispensaram também, entendeu? Eu Ele fiquei com ele tudo... vem de uma maré, ele tá vindo de uma maré assim Não, que foi por isso na olha- questão do projeto da Growth, eu realmente meio desabafei, porque eu falei, caralho, pensei que ia dar certo, entendeu? Deu certo. Eu falo assim, quantas pessoas viram Caio Bonfim? Sim. É mais uma Não, oportunidade. deu certo pra você estar aqui falando disso agora, você Não, foi isso que eu entender. até falava pra minha esposa. Eu falei, caramba, se der certo ou não... Porque eu tinha acabado de sair de uma. Então eu também não Exato. poderia reclamar, entendeu? De barriga cheia. Isso. Mas também não estava na melhor condição. Daí me apareceu, eu também não estava contando e não estava atrás. E começaram a me marcar. E eu entrei na dança e falei, meu, seja o que Deus quiser. Você tem força. Mas na hora que o resultado foi dado, tipo assim, meu, me deu um baque. Porque, Não, tipo assim, mano. eu tava fixo que não... Mas eu vou falar não uma ia me coisa pra preocupar. você. A força das pessoas que gostam de você, as mensagens que eu recebi, meu Deus, é algo inacreditável. O quanto de apoio você tem dentro do Brasil. Eu acho que nem você mesmo sabe disso. Não sabe. As mensagens que eu recebi é atrás do... Mas havia vários fatores, não foi uma pessoa escolher, foi um setor de várias pessoas, porque tinham que fazer uma escolha para um atleta Sim, ideal sim. para aquele momento, para aquele próprio momento. E Então, mais uma vez, quando eu tive, eu falei, meu, eu acho que eu ainda falei pra ela, ó, eu vou, tipo assim, eu já pego, eu sou meio, não explosivo, mas eu sou muito centrado no que eu falo, eu não mudo, Aham. entendeu? Mas eu falei, meu, se eu começar a falar isso, eu vou realmente tomar essa atitude. Eu falei assim, ó, eu falei pra elas, ó, não vou fazer mais dieta, a partir de segunda-feira eu vou arrumar um trampo normal, CLT de carteira registrada. Por quê? Então, é porque eu sou daquele cara que pensa assim, não é infelizmente, mas felizmente. De repente, outros atletas não têm, mas eu tenho 2 filhos, isso pesa demais nas costas. Mas E eu saber até onde eu vou sacrificar a vida deles pelo meu sonho. quando é que você começou a competir? O ano? Foi 2015. 2015. Ele é do cara que não pegou a cena atual. Ele tá vindo da cena anterior, que bodybuilder era da caverna, ninguém falava com ninguém, não tinha Instagram, Nem pô, postava Instagram nada. é um cacete, 12 fotos no Instagram, uma do filho, uma do cachorro, uma da casa, uma de uma bananeira e acabou. Então a cena hoje é outra. Então você tá vindo de uma cena e você tá tentando entrar na outra. Então você tá exatamente na transição. Não tô sabendo o caminho certo, que é o que sempre me Você tá falam. na transição exatamente agora. Ele já pegou a transição, ele tá dentro, ele já entendeu que bodybuilder, o palco você mostra o que você é capaz, só que você, bodybuilder hoje, é o seu dia a dia. Aí você mostra pra galera. A empresa vai pôr dinheiro em você pelo seu bodybuilder lifestyle. O palco é o dia que você mostra o seu trabalho. Mas Eu conheço muito atleta, eu sigo de boa. Eu falo assim, eu sempre fui um cara que pesquisei bastante. Exato. Lia muito, até pelo que eu sei. Os meus primeiros campeonatos foi sem coach, entendeu? Então eu fui, tipo assim, pelo que eu sabia, até entrar em toda essa vida que um bodybuilder precisa. Exato. E eu sigo você e acompanho faz tempo, entendeu? Deixa E até eu- quando estava aqui no Inglaterra, Brasil, eu sempre comento com ela, sabe de tudo, a minha esposa. Ah. E eu falei, meu, tipo assim, ele tá mudando. E você foi migrando até tal que você tá fazendo hoje, entendeu? Exato. Então, tipo assim, é esses exemplos que eu quero pra mim. Exato. É tudo uma escola, para mim tudo é uma vivência. Então, por que eu digo isso? Eu sou um cara que eu sempre gostei de aprender, aprendo com todo mundo, tenho humildade de sair do meu espaço e aprender com uma pessoa que se calhar tenha feito menos que eu a nível competitivo. Sim. Porque eu aprendi que todo mundo tem uma coisa boa para nos ensinar. um morador de rua, você aprende com ele. Se você Exatamente. der o ouvido pra ele ali. Tudo é ensinamento, né? Então, a trajetória que eu fui fazendo, eu fui entendendo que, primeira coisa, eu comecei a lembrar que o meu carisma abria-me portas. Foi algo que eu sempre, eu notava. Porque eu não consigo mudar, eu sou um cara alegre, energético, estou sempre pronto, eu dou o primeiro passo para ajudar, eu sou o primeiro... o cara dizia assim, Rude Boy, eu estava a 100 metros da academia, já ouvi a tua voz. É bem assim, a bagunça, e eu não consigo mudar. Às vezes você posta um vídeo, que agora que eu conheci aqui, ele posta um vídeo andando, às vezes, stories, eu falo, caramba, tá mal silêncio, ele falando alto. Condomínio, o pessoal vai reclamar, tipo, eu comentando Nada. assim, mas é a sua energia. É minha entendeu? energia e todo mundo já conhece. E quando eu entrei, eu posso falar, quando eu entrei em Vancouver, no meu segundo Pro Show que eu ganhei, os caras entenderam. No início eles pensavam que eu era arrogante porque eu era muito alegre, atrás do palco. Eu puxava, vem junto, vem brincar, vem, vamos treinar, vamos aquecer. E a galera não...
Tipo, Só isso é normal. Confunde as coisas. Confunde. Eu sofrendo um pouco Mas disso assim, aí, isso é eu normal. mencionado. Eu entrava no palco, eu chamava o público, eu pousava. Agora eu falo assim, mano, isso não acontece no fisiculturismo. Já não viu isso. Backstage, por exemplo, no New York Pro, o Correia tava lá. É. E eu passava pelo Correia, o Correia, tipo assim, numa cadeira, no meio do local, do nada, ele bem no meio. Eu até falava assim, ele tá atrapalhando ali. Ele aqui assim, ó. Tipo assim, com o braço cruzado e ele olhando assim. Daí eu lá na frente, eu falei assim, ele tá olhando pra quê? Pra quê? O que ele tá pensando? Daí eu passei assim por ele, eu balancei a cabeça assim, ele nem viu, porque ele tava concentrado em alguma coisa. Entendeu? E eu sou de analisar isso. Exato. De repente, isso eu vou... Fabrício, quando eu competi com o Fabrício não desidratou na minha estreia, sentado num caixotinho de perna pra cima. Eu falava, caralho, será que, de repente, se eu fizer aquilo ali... Botar os pés pra cima. Ficar ali, será que, porque eu não vou perguntar pra ele, eu não vou lá tirar uma foto com ele, porque ele tá no momento dele. O Eduardo Corrêa, eu não vou. E foi até uma história legal que eu queria tirar uma foto com o Eduardo, mas eu falei, eu não vou nem falar com ele. Aqui é o momento, né? Eu atrás, numa cadeira atrás de alguns atletas, ele com a esposa dele, que é a Carol, e ele falou assim, ô Bonfim. Eu falei, tipo assim, cara, Bonfim dele. É o Bonfim, ajuda eu a aquecer aqui. Caralho, eu já peguei o celular, tipo, meio tremendo. Eu falei assim pra esposa dele, tira uma foto aí pra mim. Daí ela pegou a câmera dela, né, que a câmera toda moderna, tudo já com Wi-Fi, tudo, que não sei o quê. Daí já falou, não, eu tiro daqui que vai sair com resolução melhor, e você me passa por e-mail que eu já mando por e-mail pra você. Deu, caralho. Caraca, que da hora. Energia daí ele boa, aquecendo assim, tipo, ele sem força. Tipo, só dando aquele pumpzinho no ombro. E eu botando aquela pressão com a mão. Daí eu, mano, de perto, tipo assim, o peito todo estriando, tudo. Eu falei, caralho. Tipo assim, são oportunidades únicas, momentos únicos, entendeu? Você cria uma história, assim. Você cria uma história. Tudo que você passa dentro do fisiculturismo, uma das coisas que eu não fiz muito no meu início, eu não sabia aproveitar esses momentos. Porque era todo mundo fechado, não sei o quê, e eu evitava. E eu perdi muitos momentos, porque eu estava só pensando no resultado. Eu tô aqui buscando esses momentos todos aí, ó. Ele tá aqui, eu tô aqui. Não, se eu te mostrar, quando eu comento, não é questão de, eu sou conhecido, não. Ó, vamos citar nomes, Kaique Pro, um Renato falou, você quer que eu vou ir pegar na sua mão pra você fazer aqui? Eu tenho meu tempo ocupado, já te chamei pra vir. O Balestrinho, eu tô te aguardando lá no CT pra gente conversar, entendeu? Exatamente. Eu falei, caramba, mas eu não tô no meu... Eu falo assim, vai chegar eu falar assim, vai chegar o momento de eu ir porque eu não tô com o físico legal. O momento é agora. E os caras vão mandar eu tirar a roupa, vão me comparar, vão falar, ih, meu Deus. Comparar com o quê? É o meu pensamento, entendeu? Não, mas é isso que você tem que acontecer. Mas o cara vai lá e fala, vai comprar isso, você, não tava bem. E eu falar pra ela, arrochar. E assim que vai. Eu apareci acendi agora e tá acontecendo alguma coisa na minha vida, quando eu encontrei eles dois, o Gui e o Rude Boy, 1 ano atrás, já contei isso várias vezes, e a oportunidade caiu no meu colo. Ninguém sabia, ele tava gravando pra Growth, com o Ramon tinha acabado de chegar e tal, e vamos gravar. E aí, me deram uma puta moral, gravei lá com eles e tal. Ele falou, cara, saca aí. E eu sempre treinei, sempre grandão e tal, mas não tava preparado. Eu falei, tava mal. Depois disso aí, nossa. Não, eu falo aí, ser sincero pra falar, jogar limpo, como a gente tá conversando aqui. É o que eu tô falando. De repente, não você exatamente, mas eu, de repente, se eu tivesse, de repente... não que eu não acompanhei 100% isso, de eu falar assim, caramba, mas não é pensando mal de você. Sim. Não, o cara tá à toa, o cara só treina. Eu ganhei tudo. E eu não tenho a oportunidade que de repente você teve. Mas não de jogar que você não mereça. Sei, é questão de dar cara. Mas eu falar, mas por que eu não consigo isso? Porque você é tímido. O que eu tô fazendo? Você é tímido. Eu tenho um monte de foto aqui no meu celular, por exemplo, de repente de dieta. E eu pensar assim, todo mundo posta isso, pra que eu vou postar isso se eu vou ser só mais um postando? É por isso, porque é o seu trabalho. Eu não posto. Você tem que mostrar, entendeu? Eu não posto. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui. A oportunidade tá sedada aí. Você tá falando de um cara que é o Balestrinho, Kaique, pisa no Olímpia. Os caras estão a dar a oportunidade para você dar o primeiro passo. Eles são atletas experientes, primeiro. Eles vão saber avaliar o seu físico. Se você tirar a camiseta aqui, eu sei, você mesmo estando em off, eu sei aonde que você está, o tempo que você vai demorar a ficar em contest shape, tá? Então, você não tem que preocupar com isso. E você não precisa ser um atleta perfeito ou estar naquele momento de perfeição. Você não precisa estar em condição de palco por estar receoso. Por que eu digo isso? Eles vão melhorar
a você ser um atleta melhor. Você não pode mostrar nada de extraordinário, porque eles vão dizer assim, vou mexer no quê? Se você está perfeito, um atleta perfeito. Eles vão conseguir melhorar com que você seja melhor atleta. Eles vão apontar coisas que você não consegue ver em você mesmo. Eles vão chegar e vão dizer assim, você acha que tem um peito bom, eles vão assim, se calhar tem que melhorar melhor o superior do peito, o inferior, da forma o posterior que você do faz ombro. quando vai um atleta muito, Entendeu? um atleta, que nem ele falou a história do cara, que ele foi o único que botou a cara lá pra competir com o cara. Você não é esse cara que faz isso? Sim. É a mesma coisa aqui, o cara te chamou, vai lá, se ele te comparar, beleza, pô, tá ruim, vou melhorar. Eu costumo até, eu venho algum tempo batendo, não nessa tecla, mas eu comigo, com a minha família, com quem eu conheço, não jogar isso a público. Mas o que vem incomodando, e essa semana um atleta, não vou citar o nome, mas que postou, se vocês lembrarem, vocês vão ver, de repente que está incomodado um pouco com o cenário. Me perguntaram, se você me perguntar, caiu o campeonato em agosto. Eu não sei se eu vou competir. Se eu falar para você que eu não tenho vontade de competir. Por que não? Mas por quê? Quem são os cabeças hoje de rede social, do fisiculturismo, do bodybuilder de empresas? Temos alguns nomes, vamos citar de repente 3. Vários nomes. Essas pessoas, de repente, enquanto eu não tiver com eles, de repente não é que é o que muitas pessoas estão enxergando, mas não tem coragem de falar. Enquanto ele não chegar nas suas costas e bater assim, esse aqui é a próxima promessa. Não acontece nada, porque eles hoje em dia vêm difundindo o fisiculturismo. É que você está numa situação que você não pode dar tiro no escuro. Você está com eu preciso de alguma coisa, que nem eu falei. Você está sem trampo, você está com a faculdade da sua mulher, a sua faculdade para pagar. Você não pode pegar e colocar um shape. Eu entendi. De repente, se você vem, por exemplo, a oportunidade de repente de trabalhar com você quando teve o projeto da Growth, seria assim. Eu já tive alguns coaches e eu fiquei cansado, de repente, de o cara, eu não quero atenção, eu não quero a dieta diferente, ou treino de mirabolia, coisas que não existem. Mas eu quero assim, você precisa disso, X para tal campeonato. Daqui 4 meses você vai estar com isso. Não se preocupe que eu vou te passar um projeto. Eu só quero isso. A resposta para isso é simples, porém ela não cabe para você por conta da sua condição nesse momento de vida, sem trampo e tal. Mas põe o shape e vai. Sim. A resposta é essa. Só que para pôr o shape agora nas condições. E fora até a questão de postar o shape de repente. Você sabe o que você é capaz. Se você botar um shape aparecer, o negócio vai falar, aí pronto, agora levou. Até acabou. Continuando, eu fiz uma live para Muscle Contest e na hora alguns atletas até concordaram. De eu falar assim. Se o dirigente de uma federação, por exemplo, que é um árbitro, cita os top 3 que na visão dele seriam um dos melhores, por que eu vou ir lá de repente arriscar? Porque é difícil isso, você entender. Eu não estou julgando de repente a opção dele ou de repente o olhar dele para um atleta, de repente que não olhe para mim. Eu entendo e tenho cabeça para entender isso. De repente o cara é melhor que eu, existe vários melhores. Mas a competição é um dia. Então, não, mas até a questão desse atleta que postou essa semana, referente a isso, de repente está incomodando outros atletas pró-classic. Entendi. Entendeu? De repente, tipo assim, você me dá o top 3. Mas você, de repente, é um dos cabeças. Você leva toda aquela população diante da sua opinião. E dirigentes que organizam a competição estão pensando como você. Não tem jeito. Fica difícil eu querer, de repente, subir. Eu vou subir. Se estão falando que o cara é o top 3, eu sei que eu posso. Eu sei que eu consigo. Mas até onde isso vai ser, vantajoso para mim? Então, é o que até o que eu vou conseguir sacrificar para chegar lá. É o que eu falei. Compensar? A resposta é simples, é botar o shape e ir. Sim. Só que na sua condição de vida agora, sem recursos para chegar lá e pôr um shape e falar, puta, deixei de comprar o nugget do meu moleque para botar frango para fazer dieta e cheguei lá e tomei um pé na bunda, e tomei um banho de água fria. Eu nunca usei, falando abertamente, eu nunca usei, por exemplo, GH. Eu faço a preparação, por exemplo, com o básico, do básico, de acordo... O pessoal fala, mas você usa de marca? Fala, caramba, eu não tenho dinheiro para bancar nada. Você acha que eu não uso daquela marca que tá me dando? Você acha que eu não vou usar? Entendeu? Tem cara que fala, banca outra coisa. Eu falei, não tenho, mano. A Vê não me dá um negócio, eu vou usar tudo. Mas eu fico até com dó, neguinho pede, me vende uma sua, me manda alguma coisa. Eu falo, eu tenho ciúmes das minhas coisas porque eu só tenho aquilo ali, mano. Se o cara me cortar amanhã, eu vou usar o quê? É uma história... Porque eu não consigo tirar da onde. Entendeu? E o pessoal de repente fala assim, mas por que você não trabalha? Me cite um nome
dos atletas de ponta bons que trabalhem numa empresa 7, 8 horas por dia e treinem? Tem, mas esses não são campeões. Eu vou... O que é que eu ia dizer? Eu vou dar o papo reto para você. Isso. De tudo que você está me a dizer aqui, a única limitação que existe é você mesmo. Por que eu falo isso? Não interessa o que os outros fazem, não interessa o que os outros têm, não interessa... E vou dizer outra coisa. O jogo fisiculturismo é um jogo mental. O cara que for mais forte mentalmente é o cara que vai segurar até o fim. Se você começar a colocar entraves no caminho, você mesmo vai tropeçar nas próprias pedras. Por que eu falo isso? Você já começou a pensar, não sei quem é a pessoa, que de uma postagem que o cara falou no top 3, você já está a limitar. Você pensando nas marcas, você já está a limitar. Você pensando que tem pouco, mas o seu pouco, você tem um grande físico, você tem muita massa muscular. O seu pouco está a ser suficiente. Então, eu posso falar abertamente. Eu fui para o Olímpia, não tinha GH nenhum. Eu não tinha, no primeiro ano, nenhum patrocínio comigo. Eu ganhei o patrocínio depois do meu Olímpia 2017. Eu fiz tudo às minhas custas. Então, eu falo assim, eu não posso olhar para o prato do outro porque o meu tem menos. Eu vou trabalhar com menos para fazer mais. Então, de tudo, eu entendo toda a sua história, mas nós todos os atletas que chegaram no Olímpia, foi tudo em sacrifício. Não foi nada dado. Nada dado. E eu olhando para o seu físico, eu vejo um físico muito trabalhado, um cara que trabalhou, lutou, sacrifica. Sensacional. Então, quando você ganhar, você vai dar muito mais valor quando você ganhar, pelo sacrifício. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, Caio, tá aqui isso pra você, tá isso aqui pra você, tá isso pra você. Você vai achar que é fácil, mas ao mesmo tempo, você vai se acomodar. Eu começava a fazer o meu cardio de manhã, tinha momentos que eu chorava na passadeira. Sozinho. Chorava sozinho. Eu sabia o quanto eu estava a sacrificar. Mas, isso era a minha força. Quanto mais, cada passo que eu dava, cada oportunidade que eu tinha, eu mostrava o que eu estava a trabalhar. Então, foi sempre algo que eu puxei, quem tivesse comigo, quem tivesse embaixo eu puxava para vir comigo, porque isso é o fisiculturismo. Se eu pensar... Não, eu posso chegar aqui e julgar os mesmos valores, as mesmas oportunidades que todos têm. E no momento que você tiver a mesma oportunidade, você vai falhar. Entendeu? O sacrifício, porque cada um tem a sua oportunidade, cada um trabalha de uma forma. Eu já vi cara a trabalhar bastante quando não tinha nada, e no momento tinha tudo e não conseguiu ganhar mais nada, porque se acomodou. Eu não falo que eu me acomodei, mas eu tô nesse exato momento. De repente, eu virei pró, e quando eu já conversei isso com outras pessoas, eu falo assim, quando eu era amador, não tinha nada e eu fazia chover canivete. Exatamente. Se fosse E hoje em dia, mas não é não ter a vontade, mas hoje em dia parece que também não é o comodismo, porque eu não tenho o comodismo. Exato. Entendeu? Por exemplo, quando eu fui para Pittsburgh, eu entrei no Facebook e conversei com uma mulher. Eu tava procurando algum lugar bem barato para ficar, tipo aquelas casas que você fica, isso. E uma mulher me chamou lá na comunidade e falou assim, fica na minha casa. Eu falei, mas quanto você vai cobrar? Não, fica. Eu tenho quarto para você, eu tenho quarto aqui sobrando, fica. Precisa de ver a casa da mulher. Só que eu nunca tive uma preparação tranquila, porque ao mesmo tempo que eu tava lá, e só eu conseguia manter a minha casa, e de lá ainda dando consultoria em preparação, tudo, e eu falava, caramba, mas eu tenho que voltar, eu tô pagando boleto, eu tenho que pagar R$600 do boleto da viagem, e eu tenho já o início do mês já vencendo água, luz, telefone, tem a compra de casa, mas ao mesmo tempo que eu tava lá, eu ficava com isso me martelando. Eu lembro que eu gravando um stories, isso daí muita gente presenciou no dia, porque como eu fui o primeiro brasileiro que tava estreando na Pro, hypou muito, tava dando quase 80 mil visualizações no stories. E eu comecei a chorar do nada, desabafar, porque eu comecei a lembrar, minha filha mandou mensagem tipo que tava com saudade, eu conversando com ela referente a alguns problemas financeiros, essas coisas, mas coisas normais.
Eu acho que... Chicó encomendou pizza. vai lá. Fala para liberar. Você tem que ir buscar na porta. Atende diz que você já vai. Desculpa a interrupção, mas esses caras gostam de pizza. Pode continuar. Então, nada disso me impediu. Mas eu acho que é alguma coisa, eu sempre pensei assim, e se não tivesse isso? E se eu tivesse oportunidade? Entendeu? Correr atrás eu corro, de repente pode não ser da maneira certa, mas é da minha forma, de repente, natural. Precisa demais? Precisa. Isso. Mas, cara, será que nem assim eu consigo? Entendeu? De repente, sendo quem eu sou, prezando como eu fui criado, exato, entendeu? As minhas raízes, onde eu moro. Exato. Treino na academia de bairro, não mudo. Eu sou do cara que tá na academia, eu gosto de treinar, por exemplo, com o gordinho. Porque eu vejo que eles são... Hoje mesmo eu tava na academia, eu ensinando o movimento pro menino, tudo. Exato. Ele me pediu, olha aqui. Eu tava treinando, eu parei de treinar e fui ajudar ele. Boa. E pensando, isso aqui não, eu só tô treinando ali, não importa se eu descansar um pouco mais, não vai mudar a minha vida. E o cara gostou, entendeu? Já trocou ideia, isso aí, já comentou sobre consultoria, essas coisas. Mas eu nem fui com essa intenção. É que eu vi que realmente ele tava fazendo errado. Entendi. Tava com esforço na cara de quem tava buscando o resultado, mas não tava fazendo da forma correta. Ok. Eu quero saber, agora tocando mais no assunto, quais são os seus objetivos para esse ano? Eu vou ser sincero com você, Rudy, eu tô tipo, meio como se fosse vivendo dia após dia. Eu não consigo falar pra você se eu vou competir, eu também não consigo falar pra você se eu não vou, se eu vou conseguir um físico a nível competitivo com os atletas de altura. Temos nomes bons, atletas bons, de nome, de peso, de físico, sem descrição, e todos, hoje na Classic no Brasil, muitos. Mas eu ainda me sinto não desprivilegiado. Mas se você olha todos, pensa aí na sua cabeça agora, de 10. Eu sou o que tem a pior condição, mas não que isso vai deixar de eu fazer. Mas até onde eu desse, de repente, essa condição, eu não conseguiria fazer eu chegar melhor. Até onde isso faria diferença. Mas eu me pergunto agora, em termos, você falou da condição, eu me pergunto, porque você chegou a 4º lugar em Pittsburgh e em 7º lugar no New York Pro. Estamos a falar do 2º maior show do mundo. E depois ainda fui para Warriors, na Califórnia. Isso. Lord Jones, que é um menino que apareceu em quinto no Olímpia. Ficou em quinto no Olímpia. Me chamaram com um confronto com ele também. Até foi uma história legal, até eu não citei aqui, mas foi o meu 3º campeonato. Okay. Tava com um físico excelente, mas por virtude de alguma coisa me deu hemorroida. Exato. Me deu hemorroida bem na semana do campeonato. E eu não consegui desenvolver, já não conseguia fazer mais cardio, não conseguia andar mais. E eu lá na Califórnia, a medicação sabe que lá é difícil, exato, médico é caro, eu tava acho que para competir eu tava acho que $200. Segurando a semana inteira para competir, só que já a passagem comprada para voltar, exato, só ia competir, eu sempre fui assim, eu já participo da competição e já vou embora no dia seguinte. Entendeu? Porque okay, sempre é bem tudo regrado. Mas o que eu digo? Você conseguiu fazer tudo isso e você foi para os Estados Unidos. Agora você tem a oportunidade de estar no próprio país, com a sua família assistindo, e você vai perder a oportunidade de fazer esse show? O que eu tenho mais escutado é isso. Exatamente. Porque eu começo a pensar assim, você fez todo o sacrifício e a sua família ter ficado no Brasil e assistir você de longe. Eu acho que você devia usar a sua família como força e provar para você mesmo que você conquistou para chegar onde está agora e provar para o Brasil que você consegue bater de frente com todos os atletas de grandes nomes. E é uma oportunidade única, mesmo para você mostrar o seu valor e estar atrás de melhores patrocínios, maiores oportunidades. Não tem melhor oportunidade que essa. No próprio país. Eu não negava fazer um show no próprio país. Eu competi em Portugal, eu competi em Inglaterra, eu competi no Olímpia. Eu não perdi a oportunidade. A minha mãe, uma das maiores vitórias que eu tive foi a minha mãe me assistir na final britânica. É algo único. A minha mãe fala bastante isso, porque quando eu lembro no primeiro campeonato ela cita bastante. Se você conversar com ela vai falar isso pra você. A primeira coisa que ela vai falar.
Eu falei isso pra ela na minha primeira competição. Eu falei, mãe, me apoia que um dia a senhora vai ouvir falar bastante de mim. Entendeu? Exato. Por mais que seja na minha região, ou como você fala, muitas pessoas falam, mas hoje ela já vive isso. Pessoas comentando, alguns Instagrams sempre vai, tipo, bodybuilder orgulho, lá né? com o horse, posta uma foto, eu mando pra ela o print. Isso. Eu falei, estão falando de mim e tudo. Entendeu? Eu ainda vivo esse, tipo assim, aquela coisa legal do cara que tá iniciando, por mais que eu já tenha um tempo. Se você preparou, a sua preparação foi simples, sempre é simples, né? É o básico que tu seja, não precisa nem falar que todo mundo utiliza. Sim, não tem muita frescura, entendeu? Mete o louco, cara. A cena é agora, a hora é agora. A história você trilhou para esse momento agora, para você ter essa conversa aqui hoje, para você ter essa virada de chave. E eu deixo claro para todo mundo, de repente, que vai escutar, eu jamais quero me fazer de vítima, eu jamais choro as pitangas. Você tem que falar o que eu tô tá no contando coração, eu tô contando que eu vivo, entendeu? Amanhã, talvez a sua cabeça, você já, hoje saindo daqui com essa conversa, amanhã você já pensa diferente, e depois de amanhã uma outra pessoa, e assim e sei que muitas pessoas, de repente, estão fazendo melhor do que eu, e de repente está numa condição pior do que eu. Mas eu também tenho essa consciência. Mas o melhor e pior é pessoal. Então o melhor tem que ser melhor para você, né? Às vezes você trabalha mais e o resultado não vai ter como ser o mesmo, porque é outra pessoa. Então o melhor que você tem que fazer é o melhor de novembro. O melhor que você fez de novembro. E eu não agora falo é nem melhor. assim, de repente, tô esperando um patrocínio para competir, não. Mas foi o que eu falei, eu não consigo. Você me fez uma pergunta agora. Eu não consigo te responder, vou ou não vou. Eu não achei essa resposta ainda. Eu penso nela todo dia, eu treino todo dia, eu faço a minha dieta todo dia, entendeu? Antes de vir aqui eu falei, por que eu te perguntei? Vocês vão treinar? Estão treinando? Não estão? Então eu vou mandar o meu treino, eu não gosto de deixar as coisas, tipo assim, eu sigo certinho. Deixar tudo feito por entendeu? dia. Então, tipo assim, eu tô fazendo, entendeu? Eu não sei se no dia eu vou estar lá. Quanto tempo eu quero muito. Há quanto tempo que não aparece uma oportunidade dessa? Olha a oportunidade. A gente acabou de falar de nomes, de cenário, de hype, dessa coisa toda. E eles pegaram e montaram um show com todos os nomes que você citou da cena da parada. Vai estar todo mundo lá. Os nomes, maiores nomes. Você tem que estar aqui, ó. Sim. Na hora que olharem pro cara do hype, você vai estar do lado. E para você ver que como essa questão, não é te cortando, essa questão, sim, por exemplo, do resultado, não é uma coisa que me preocupa, mesmo se eu tenha citado isso. Porque é o que você acabou de falar. Vai ser no Brasil, minha família pode estar assistindo, os meus amigos que sempre torceram por mim, todo mundo. Sabe o que você vai fazer? Vai ser um negócio legal. Você vai botar a sua melhor condição agora pra você estar do lado do cara que vão estar olhando. Não vão estar olhando pra alguém lá? E acho que tem um cara que tá na marca tal, que tá falando tal, que tá fazendo tal, você vai estar do lado, mais seco que ele, mais condicionado que ele. E acho que até de ser um campeonato assim, vai ser uma coisa bem diferente, vai ser uma coisa tipo entre amigos, entre nação, entendeu? Atletas bons. Quando na minha vida, quando eu comecei, que eu poderia imaginar, por exemplo, que eu ia subir com um balestrim. Você entendeu? Isso também que me motiva a querer, não só o resultado. Então você tá falando que tá dentro. Acabei de fazer o homem virar de jogo aqui. Então falou que quer comer. Não, isso aqui é a primeira vez que eu pensei agora e tô falando. Foi isso que eu tentei fazer aqui agora, porque é isso, a cena é essa. Isso é o Cometa Halley, vai passar de novo uma cena dessa aqui quando? Acho que de repente nem o resultado é tão importante quanto você competir e participar do show. É importante. Se eu pensasse nisso, olha, vou falar da minha condição. Eu sou open. Já pensou que eu vou competir com quem? Cristo. Não, fala os nomes aí dos caras que ainda não são pró. É só pedreira. Eu nunca. Lucena, só os caras que tá aí. Não pode pôr o Juvenal. Põe os caras aí. O Boff. Olha os caras que eu vou ter que pintar. Você acha que eu tô ligando? Eu vou pra cima, não sei o que vai ser. Vou pintar, vou cobrir essas tatuagens, vou botar um condicionamento e vou estar lá do lado. Isso daí, se de repente te consola, foi que nem na questão da unificada. Eu ganhei do Fabiano Ferreira. Não, é isso que eu tô dizendo. E com isso aqui, ó. É isso que eu tô falava dizendo, assim, mano, o cara é enorme. Eu não sei o que Como que eu vou ganhar? Vou ganhar na condição. É isso que eu tô falando. Eu olho os caras, se for pra eu pensar, eu já desanimo. Porque eu tô chegando agora, engateando. Os caras estão aqui, ó. E eu sei que é um esporte de tempo. Eu sei que quanto mais tempo o cara se prepara, melhor ele fica. Os caras estão aí quando? Eu vim me treinando. Eu virei minha chave, virei atleta tem 1 ano e pouquinho que eu comecei a pensar atleta, viver atleta, fazer o trabalho meu. Então, se vou pensar... Assim, backstage, eu nunca aqueci na minha vida sem roupa. Porque até isso eu tinha uma vergonha. Eu falei, se eu tirar, vão começar a olhar daquele jeito pra mim. Eu prefiro ficar na minha, quietinho, me abstrair de tudo que tá ao meu redor e focado ali. E quando eu tirava, de repente, a roupa após o aquecimento, o cara
eu via muito isso. Meu, já ganhou, vai lá e pega. E eu falava assim, nada, para, você tá louco? Calma, deixa subir. Não, meu, olha você. E eu ouvia só aquele murmurinho olhando pro físico. E eu gosto de mim como atleta, eu me vejo um bom atleta. Eu me vejo com o futuro, eu vejo que eu posso fazer muito mais. Não falando, mas eu consigo ganhar de repente de todos esses. Não que eu vou, então, eu Caio, tenho capacidade Vamos mostrar para isso isso. aqui. Olha isso aqui. Então Caio Bonfim vai estar Olha no Massa esse- Contest. Olha esse shape aqui, mano. Esse E uma cara coisa- aqui tá achando que isso aqui tá ruim. E uma coisa, de repente, as pessoas utilizam muito. Mano. De repente, num treino, você escuta isso. Você mereceu uma de costa de moça. Rude boy, dá mais porque você Não, é profissional. Uma vergonha na tua E eu cara. falar assim, meu, parem de me falar isso. Eu vou rasgar o meu cartão porque eu tô treinando no meu máximo. Mas, tipo assim, aquela motivação. E de repente eu olhar assim pra mim e eu falei, meu, eu não vou ficar me mostrando porque um profissional é grande. Os caras estão secos e eu não tô nessa condição. E de repente eu falo assim, não é o que querem, entendeu? Então eu vou me esconder. Mas você quer falar do quê? Da condição agora? Então. Mas nesse momento não interessa. Você tem 5 meses para o campeonato. Não. E O que é você importante chega, hein? é no dia. Eu não quero saber se Você o cara tá... Então, eu sou desse. É no dia. É agosto. É dia que de agosto? Tem data? É dia... É qualquer coisa de agosto. 7 ou 11. No começo do mês. Acho que é dia 10, dia 9. Então alguma coisa temos assim. Caio Bonfim no Massa Contest no Brasil? Rio de Janeiro. Cadê Tá aí. foto? Eu A acabei câmera de- tá ligada, ó. Acabei Sei lá, de a pegar câmera a foto aqui. Temos Caio Bonfim, Massa Eu vou ter um Contest compromisso Brasil. com muitas mas pessoas. lógico que vai. Eu não vou... Se você... É uma pergunta. Você não se acha capacitado para bater de frente com esses atletas? Não me acho. Acha Não, tá capacitado? ruim isso aqui, tá ruim? Tá ruim? Isso daí era madura ainda. Ah, mas ó, tá no amador. Ô, Caio, toma vergonha na tua cara, vai. Você te dá daqui pra lá assim, ó. Isso é sensacional. Eu sempre fez uma proposta, de repente de eu não falo uma proposta, um convite, de repente me colocando contra A a parede. parede de eu competir. E se de repente eu pedir uma ajuda pro Rude Boy, me acompanhar até o campeonato. Tô lá, hein? Quero ver. Essa aqui Quero eu ver, fico me da curva. Ai, toma ao vivo, Não, toma, não, receba essa ao vivo agora. Vou até virar o bonezinho aqui. Vamos sentar Eu e... preciso de alguém, de repente, de alguém experiente, de alguém que não vise só, de repente, o melhor resultado. Uma pessoa que você acha Que seja centrado, que seja de resultado. Você tá sem treinador nesse momento? Eu estou. Sem ou com? Tô. Pode ser sincero, abertamente. Não, sem. Sem treinador. Não, tô sem treinador, sem ninguém. Isso. Entendeu? Tô fazendo o que eu sei. Entendeu? Ok. As minhas loucuras, ou de repente de fazer um carbo mais alto, um carbo mais baixo. A gente sabe que Tem precisa que ter, haver- ter alguém pra olhar, né? Eu Tem que ter oscilo alguém pra muito olhar. porque eu não consigo, é o que eu falei, eu não tenho ninguém. Eu nunca tive esse olhar bem fixo pra mim, como várias pessoas me chamam. Entendeu? Eu recebo vários convites, mas eu falo assim, não é que eu quero não ser mais um e também não quero a melhor atenção, mas eu quero um resultado e eu quero um trabalho de profissional. Entendeu? É isso Você que eu pró. preciso. Nome pro, eu falo assim... Então não adianta eu fechar com qualquer pessoa. Não, eu falo nome pro, você tem que trabalhar como um pro, tem que agir como um pro e fazer como um pro. Então, você mencionou uma coisa, que você tinha um treinador, passava 7 refeições, você fazia 3, mas eu sei que isso é condição financeira. Mas, eu falo assim, imagina que eu dou oportunidade e confiança para um treinador, se eu não seguir o que aquele treinador me mandou fazer, e chegar lá e não obter o resultado, eu só me posso culpar a mim mesmo. Sim. Porque eu não segui um plano. Mas o trabalho, de repente, que você vai fazer comigo, eu vou ter um olhar diferente, não que eu não precisava ter para aquele que, de repente, mandou eu comer. Mas era uma coisa muito que eu via que não estava indo pro lado certo. É que nem eu sempre falo isso. Melhor do que eu te conhecer, é você se conhecer. Um treinador não é uma receita de bolo, não pode dar uma receita de bolo. Então, como é que o treinador trabalha com o atleta? Saber como é que o atleta se sente, saber como é que o metabolismo do atleta, isso é uma troca de ideias para chegar no maior consenso certo, o que é que funciona para o Caio Bonfim. A galera tem que entender, porque nem coach existe muitos. Muitos. É o que mais tem hoje no Brasil. É. Resultado, todo mundo que faz consultoria, de repente, com esses coaches vão ter. Você pega um moleque novo e você coloca qualquer coisa pra ele vai ter uma resposta. Boa, ruim,
muito pouca, mas ele vai ter. E isso vai abrir os olhos, vai dar aquele brilho no olhar de quem está começando. Exato. Mas não é isso que eu tô atrás. Eu tô atrás de um resultado a nível de Olímpia. Exato. Entendeu? É isso que eu preciso. Resultado como pró. Você é pró. Você já provou que consegue ter uma boa classificação em campeonatos de ponta. A musculatura tá toda aí, né? Preenchida. E você fez sozinho. Praticamente. Fez sozinho. Então, dá para fazer um trabalho, mas a gente vai sentar, conversar para eu entender mais como é que é o Caio Bonfim, porque o Caio que eu estou assistindo nesse momento é um Caio que ainda olha muito para os lados. Você ainda, em nenhum momento da nossa conversa, você se focou em você. Você está retraído, você está a dar importância a coisas que você não tem controlo. E que não deve dar importância. E não deve dar importância. É Afim ao cabo, você tem que entender que a sua genética é diferente de todas as outras e que você tem que trabalhar com as suas próprias armas. Seja o que for. Fazer o seu trabalho. Exato. Porque o resultado a gente sabe, né? A gente conhece. Mas temos Caio no Muscle Contest ou não temos o Caio aí? Galera, temos o Caio no Muscle Contest. Brasil em agosto. Brigando aí com todo mundo. Não tem outra opção pra você, sabe por quê? Então vamos lá, vou me comprometer diante da câmera aqui pra todo mundo que vai assistir. Que o Bonfim vai estar no Muscle Contest. Caraca, aí sim. Porra, agora sim. Acho que vai estar. Caio Bonfim no Muscle Contest. Tava difícil. Agora eu quero ver. Então é isso. Galera, que bate-papo. Se quiser, a gente pode fazer uma parte 2 aí. Vou fazer parte 2, tá. O assunto é grande, tem muita coisa. Não, você é louco. Galera, só quero... A gente não chegou nem na metade. Só viagem de Pra aqui ou pra ali? Só quero agradecer todo mundo aí. Tarararara. Mais um grande bate-papo. Temos Caio Bonfim, convidado especial. Temos Caio Bonfim no Muscle Contest. Colocaram contra a parede. E eu vou deixar as palavras para o Chicória e Caio Bonfim. Só quero agradecer da minha parte. Tamo juntos e fazer acontecer sempre. Vai aí, Chicória. Vai ter tilápia pro Caio Bonfim? Pizza! A gente aceita o frango, o arroz já tá de bom tamanho. A gente vai conversar depois dos bastidores aí, ajeitar essa coisa, agradecer o Caião. Cara, nós estamos juntos, sério mesmo. Prazer em conhecer vocês. Eu sei que a parada não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra você também. E se você precisar de qualquer coisa, mano, que der pra ajudar, chama no zap. Não, sim. Quiser trocar uma ideia. Eu sou um cara que não faz cera. Não, mano, mas chama. Não fica com essa, não. Puta, não, vem, mano, vem. Agora é a hora. Você tá aqui agora por um motivo. E amanhã a coisa vai ter. Acordar é o primeiro passo diferente amanhã. Não, tô acostumado a fazer, não, já faz. Já liga pra alguém, já chama alguém, já posta uma foto. Faz diferente. Se você não fizer coisas diferentes, você não vai ter resultados diferentes. Então é isso. E aqui, olha. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui por todo mundo, até a galera que está aqui atrás, que vocês não estão vendo, Rude Boy, Chicória. É legal esse espaço que algumas pessoas, marcas, todo mundo dá para os atletas. Eu vou fazer o possível e o impossível, como eu já sempre fiz, desde o meu início, para estar no Muscle Contest. Isso é palavra do Caio Bonfim. Estarei no... E prometo um resultado bom, como eu sempre dei em todos os campeonatos. Pra cima. Fazer acontecer. Fazer acontecer.